Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo o presbítero Darlan Vicente. Estamos numa sequência de vídeos falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje é o vídeo número 17. A parábola de hoje é do rico sem juízo, ou do rico insensato. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Vamos orar? Deus, nesse momento, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco através da sua palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, abra nossos ouvidos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao 21. Vamos à leitura? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, ou fazenda, de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava ou discutia consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então vamos primeiro entender aqui qual é o contexto. O contexto é um contexto imediato. No mesmo capítulo de Lucas, o verso 1 vai dizer que Jesus estava rodeado de uma grande multidão. Jesus, então, ele começa o seu discurso. Do verso 1 ao verso 3, ele previne contra a hipocrisia dos fariseus. Hipocrisia é um ato de fingir virtudes, qualidades, crenças ou sentimentos que a própria pessoa não possui ou cobra dos outros regras, condutas que ela mesma descumpre. Então Jesus está falando contra a hipocrisia dos fariseus. Eles cobravam, mas eles mesmos não viviam. Eles descumpriam. O verso 4 ao verso 7, Jesus vai falar em quem nós devemos temer. Do verso 8 ao 12, ele fala que o homem, do verso 8 ao verso 12, Jesus fala sobre confessar e negar a Cristo. Ele vai dizer assim, quem me confessar diante dos homens, também o Filho o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus ele vem com o discurso, ele vem ensinando, ele vem ali trazendo essas informações. Aí no verso 13, vai dizer assim, um homem da multidão disse: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a juiz ou repartidor entre vós? Vamos entender aqui. Jesus ele estava rodeado de uma grande multidão, ele estava ali discursando, ele estava trazendo aquelas informações. E aí um homem daquela multidão se aproximou de Jesus e trouxe esse caso para Jesus. Mestre, fala para o meu irmão repartir o bem comigo, a minha herança. Aí Jesus responde: quem me pôs por juiz ou repartidor de vocês? Então, esse homem, ele foi ao encontro de Jesus justamente com essa pendência, com esse problema. Ele foi para resolver essa situação. Era comum, tá? Israel, no tempo bíblico, desde ali de Moisés, tinha sempre juiz. Juiz era aquele homem responsável
pela organização moral e jurídica do povo. Moisés, se nós voltarmos no livro de Êxodo, ele julgava a sentença, as causas, as situações das pessoas. Aí o texto vai dizer, no capítulo 18, que Jetro, sogro de Moisés, vendo que ele ficava ali o dia todo julgando as causas das pessoas, viu que Moisés estava cansado, fadigado. E ali ele deu uma ideia. Moisés, coloque juiz, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, vai gradativamente. Chegou no de 10, o de 10 não conseguiu resolver, passa para o de 50. O de 50 passa, e assim sucessivamente. Mas em caso específico, aí chega até você. No último caso é você. Juízes, no livro de Juízes, mais à frente, o livro vai dizer que Israel teve 14 juízes, homens ou mulheres responsáveis para liderar a nação. Os juízes foi num período pré-monárquico. O primeiro juiz foi Otiniel, filho de Josué. E o último, os filhos de Samuel. Samuel e, consecutivamente, os seus filhos. Mais à frente, os reis começaram a julgar as causas. Mais à frente, os profetas. E ali na época de Jesus, quem julgava eram os rabinos, ou seja, os sábios. Jesus era considerado um rabi, tá? Teve pessoas que chegaram para Jesus e falaram, mestre, rabi. Então, esse homem, ele pensou, pois se Jesus é mestre, se Jesus é rabi, ele vai julgar a minha causa. Mas só que o objetivo de Jesus não foi resolver pendências morais, pendências humanas, não. Jesus, ele veio trazer, né, situações do mundo espiritual. Então ele responde, quem me colocou como juiz ou repartidor dentre vós? O homem foi atrás de Jesus para que ele resolvesse um problema pessoal, como eu disse, tá? Jesus poderia resolver? Claro, mas só que o objetivo de Jesus era apregoar o evangelho a tempo e fora de tempo. O propósito era fazer novos discípulos, novos seguidores, não se envolver com assuntos pessoais, assuntos mundanos. Se Jesus começasse a resolver essas pendências burocráticas que os juízes resolviam, que os rabinos resolviam, ele iria sair do seu propósito, da sua visão, do seu objetivo. Aí, Jesus, então, a partir dali, ele vai dizer, ó, e disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a partir dali, Jesus ele começa a contar a parábola, em resposta a esse caso aqui do irmão. Aquele homem tomou uma volta, um golpe do seu próprio irmão. Aí Jesus ele vem contando a parábola desse rico. Ele vai dizer, um homem rico, ele tinha uma fazenda, uma propriedade, e a sua colheita gerou uma grande fartura, uma grande abundância de grãos, de alimentos. Ele então começou a pensar consigo, o que eu vou fazer com tantos cereais? O que eu vou fazer com tanto alimento? Ele foi surpreendido. E aí ele teve uma ideia, vou derrubar o depósito e vou construir outros novos celeiros, uns celeiros maiores, para comportar todos esses grãos, esses cereais. A parábola do rico louco demonstra o fato de que possessões não são a causa principal da vida. Por causa de uma colheita excepcionalmente boa, esse rico fazendeiro enfrentava o que parecia um problema penoso. Ele sabia o que fazer com todos os cereais. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer com todos os cereais. Os seus celeiros estavam superlotados. Em seguida, como eu disse, ele teve uma grande, excelente ideia. O seu problema aparentemente estava sendo resolvido,
que ele iria derrubar o celeiro antigo e reconstruir celeiros maiores para comportar, né, todos aqueles alimentos. Então, em momento algum, passou pela sua cabeça em ajudar as pessoas, em compartilhar com as pessoas. Em momento algum, esse homem, ele olhou à sua volta aos necessitados. Em momento algum, ele olhou e viu o seu olhar caridoso aos carentes, aos famintos, aos necessitados. Em momento algum. Ele pensou só em si. Aí o verso 19, ele vai dizer: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Logo que os seus novos celeiros foram construídos, ele planejou se aposentar. Observe uma coisa: o seu espírito de independência, os meus celeiros, os meus frutos, os meus bens, a minha alma, ele tinha um futuro todo planejado. Ia descansar, comer, beber e regalar-se. Observe então que esse homem, pelas suas próprias declarações, ele tinha um espírito de independente. Eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Por quê? Porque eu tenho um grande celeiro, eu tenho uma grande estrutura, eu sou mega rico, mega bilionário, trilionário. Então, ou seja, esse homem ele tinha esse espírito. Olha o que a riqueza, olha o que o dinheiro pode nos trazer. E vou te dizer mais, tá? Trazendo para a nossa realidade, hoje em dia uma pessoa com coisas simples já tem esse espírito de independência. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa recebe um salário mínimo e aí o salário dela triplica, né? Ela sai de 1.600 e começa a ganhar 5.000. Tem muitas pessoas que acabam se deslumbrando. Olha, eu consigo, eu posso, eu faço. Exemplo, a pessoa tem um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, eu posso ir nos melhores médicos, eu não dependo de Deus, eu não dependo de oração, eu não dependo de jejum, eu não dependo... Não. Consegue entender? A mesma coisa esse homem. Ele dizia, minha alma, meus bens, meu depósito. Consegue entender? Tudo ele colocava meu na frente. Meus frutos, meus bens. E é assim também na nossa vida. Quando a gente tem uma condição financeira, a gente começa a dizer meu dinheiro, meu cartão de crédito, meu cheque, minha influência, meus amigos. Claro, ajuda, claro, não sou hipócrita. Mas só que nós temos que entender que existe um Deus soberano e nós dependemos dele. Eu posso ter e devo ter dinheiro, cartão, recursos, influência. Claro que Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, mas só que nós temos que ser dependente dele. Já esse homem não. Esse homem, ele não demonstrou essa dependência do eterno. Aí olha o verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. A palavra de Deus que diz, tá? Quando esse homem, esse fazendeiro, esse homem rico, ele começou a pensar no tempo como sendo dele, eu vou descansar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Observa que ele planejou. Ele entrou em choque com quem? Com Deus. Porque esse homem, ele não é dono do tempo. Ele poderia ter os recursos, mas só que o tempo, os dias, quem dá é o Senhor. E qual foi o resultado disso?
ruína. Por isso que Jesus ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Por quê? Porque ele estava tão independente que ele disse, né? Meu tempo. Opa, não. Você pode ter o recurso, você pode ter o alimento, você pode ter o cartão, mas o tempo é de Deus. Os dias, as horas, os meses é de Deus. Deus falou-lhe, ele poderia morrer. Deus falou, ele morreria naquela mesma noite. Assim, ele perderia o domínio sobre suas possessões materiais. O que ele tinha, os seus bens, ficariam para outra pessoa. Por isso que Jesus lhe disse, louco, cujos seus planos terminam no sepulcro. Esse homem verdadeiramente era um louco. E aí Jesus ele vai mais adiante, ele vai dizer, o que tens preparado, para quem será? E aí a gente traz essa reflexão. O que nós temos preparado? Se Deus te chamar hoje, te recolher hoje, qual é o legado que que nós iremos deixar? Aquele homem, ele só pensou no dia de hoje. Ele pensou no seu planejamento a longo prazo. Mas observa que em momento algum ele pensou no próximo. Não, ele só pensou em amontoar tesouros. Tesouros na terra e não no céu. Observa? Então, ou seja, ele era um homem rico na terra, porém miserável no céu. Por quê? Porque ele não fazia nenhuma obra, ele não fazia nenhum trabalho social, ele não ajudava ninguém, ele não compartilhava os seus bens, ele não compartilhava o que ele tinha. Então, o que nós aprendemos nessa parábola? Olha, nós devemos aprender a glorificar a Deus em tudo, tanto na bonança quanto na escassez. Na escassez eu sei que é difícil nós glorificarmos a Deus, mas também na bonança, esse homem aqui também nos ensina que esse homem, ele não glorificou a Deus na bonança. Tem pessoas que glorificam a Deus na bonança, né? Faz um culto de ações de graças, glória a Deus por isso. Mas esse homem, ele não glorificou a Deus na bonança. Talvez você está na bonança da sua vida e você não está glorificando a Deus. Talvez você está falando assim, não, é fruto do meu esforço, eu que levanto cedo, eu que estudei, eu que fiz isso. Realmente você fez, mas você tem que ter em mente esse pensamento. Se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Se eu consegui passar naquela prova, foi porque o Senhor me deu sabedoria, me deu inteligência. Eu estudei, perfeito. Mas só que o Senhor também te abençoou. É um trabalho em conjunto. Nós fazemos as coisas naturais e o Senhor faz as coisas sobrenaturais. Então é um conjunto. Então nós alcançamos, sim, mas é porque o Senhor, em contrapartida, ele nos sustentou, ele nos ajudou. Então nós temos que ser gratos e glorificar a Deus na escassez. Aí eu lembro de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, você conhece da passagem, mas só que em momento algum ele murmurou, ele questionou, ele sofreu, chorou, mas ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Essa foi a linda declaração de Jó. Ele estava glorificando a Deus através da sua atitude, através da sua palavra. E ele estava na escassez. Então nós devemos glorificar a Deus na escassez e na bonança. Segundo aprendizado, não transforme a bênção em maldição. Esse homem, ele recebeu a bênção, ele foi surpreendido. A sua colheita o surpreendeu. Teve muitos cereais, muito mantimento,
Mas só que ele transformou, por falta de sabedoria, ele transformou a bênção que Deus deu para ele em maldição. Por quê? Porque se ele esperava, vem comigo aqui, um exemplo, se ele esperava 100 sacos de arroz e Deus deu para ele 200, o que ele deveria fazer? Ele deveria glorificar a Deus, como nós falamos no tópico anterior, e ele então deveria compartilhar aqueles outros 100. Se eu estava esperando apenas 100 e o Senhor me surpreende com 200, o que eu vou fazer com esse a mais? Eu vou ajudar o próximo. Consegue entender? Eu vou fazer a bênção que Deus me deu. Se Deus me deu a bênção, eu também vou ser bênção na vida do próximo. O que nos falta é isso, é de sermos bênção. Talvez você vai dizer assim, Darlan, como é que eu vou ser bênção na vida de alguém? Eu não tenho condição financeira. Perfeito. Mas o que você tem para abençoar alguém? Esse vídeo está sendo uma bênção na sua vida. Eu estou compartilhando o pouco que eu sei da palavra de Deus com você. E o que você tem para compartilhar com o seu próximo? Então, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ali naquela troca de informação, ele estava me passando que ele é professor de matemática e física, e ele tem um projeto social aonde ele ensina homens e meninas carentes prova da Marinha. Ou seja, ele estava replicando o seu conhecimento. Ele estava sendo bênção em outras vidas. Então, nós temos que fazer isso. O que eu sei? Eu sei tocar um instrumento. Ensina outras pessoas a tocar um instrumento. Eu sei cantar. Ensina alguém a cantar. Eu sei pregar, eu sei ministrar. Ensina o que você sabe. Replica, seja a bênção na vida de alguém. Darlan, eu tenho uma condição financeira. Abençoa financeiramente, com cesta básica, dentre outros, dentre outros. Talvez Deus vai te dar uma ideia para fazer algum trabalho social, dentre alguma situação. Então nós temos que estar atentos para o que Deus for nos dar, nos orientar. Então aquele homem, ele transformou a bênção que Deus deu para ele em maldição, porque ele se apegou nos seus bens materiais. Ele colocou o seu coração nos bens materiais. Terceiro aprendizado, não devemos colocar a preocupação em bens materiais. Esse homem, ele se preocupou, ele diz, aonde eu vou guardar? Aonde eu vou estocar aquele mantimento? Ele se preocupou de uma forma tão elevada que ele até investiu financeiramente. Ele aumentou o seu galpão, o seu estoque. Por quê? Porque a sua preocupação estava nos bens materiais. Esse homem, ele foi orgulhoso, ele ficou orgulhoso pela colheita. Ele pensava em dizer para a sua alma, agora eu posso descansar. Sabe um grande exemplo que eu me lembro de um assunto muito similar, muito parecido com esse, eu lembro de José. José, mas um caso mais específico, Deus deu aquele sonho para Faraó de 7 anos de bonanças e 7 anos de escassez. Ali ele usou de sabedoria, ele estocou tudo que ele tinha, para quê? Para ser bênção na vida de outras pessoas. Ou seja, o texto vai dizer que praticamente o mundo antigo estava sem comida. O único lugar que tinha comida era no Egito. Então, ou seja, ele usou a bênção que ele tinha, que foi a sabedoria, para administrar o que veio nas suas mãos, para alimentar outras pessoas. Então é essa a visão que nós temos que ter. O que nós temos nas mãos? Senhor, me dê sabedoria para usar o que eu tenho nas mãos, para suprir a minha família, a minha casa e também ser bênção na vida do meu irmão. Então esse homem, ele foi tolo. Ele se preocupou demasiadamente com os bens. Ele pensou que os seus bens poderiam trazer descanso para a sua alma.
porém sua vida espiritual era pobre. Isso aqui é extremamente importante, tá? Quantas pessoas se programam? Eu não estou pregando, eu não estou ensinando contra a programação, contra a pessoa viver de uma forma organizada. Não é isso, tá? Não é isso. Mas só que nós não podemos ser extremistas, tá? Eu devo pensar no meu futuro, numa aposentadoria, claro, deve, mas também eu tenho que viver de uma forma prazerosa para comigo, que eu trabalho, né? E para com a minha família. Consegue entender? Porque tem pessoas que trabalham. Não tira uma férias, não dá um passeio com a família, não conseguiu usufruir nada. E só vai só juntando dinheiro, vai só juntando. E quando essa pessoa morrer? Vai deixar seus bens para outras pessoas. Vai deixar para a família, perfeito. Mas só que, e a sua presença? Porque é bom nós usufruirmos que nós temos com a presença da pessoa. Consegue entender? Jesus estava ensinando nessa parábola que a vida do homem não se consiste apenas a bens materiais, ao que eu tenho hoje. A vida humana não é formada apenas a bens materiais, e sim na prática e valores, aplicando os princípios morais, éticos do dia a dia. Quantas pessoas, ainda mais agora nas redes sociais, nós vemos ostentando carrões, mansões, uma vida boa, farta, mas como aquela pessoa conseguiu o que ela tem? Será que são quebrando princípios? Quebrando a ética? Quantos acabam se enriquecendo de forma ilícita, mas não vem ao caso? Aquele homem, o grande problema dele, ele até se enriqueceu da forma justa, correta, trabalhando, fruto do seu suor. O grande problema dele é que naquele momento, ele foi avarento. Ele não quis compartilhar o que ele tinha. Então, por isso que Jesus ele trouxe essa parábola, mencionando a resposta daquele homem, lá no início que nós falamos, que um homem abordou Jesus e falou que o seu irmão não compartilhou a parte da herança. Então, ou seja, Jesus ele contou essa parábola, Jesus ele deu essa volta para explicar que o irmão daquele homem foi um homem avarento, ele foi errado, baseado nas suas atitudes. A parábola nos faz pensar, nos faz refletir. Será que o que está vindo nas nossas mãos, eu estou conseguindo compartilhar, eu estou conseguindo multiplicar será que eu estou abençoando outros irmãos, outras pessoas, outras vidas, outras famílias? Porque dessa forma, meus irmãos, que nós seremos ricos espiritualmente. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, todas as nossas práticas, boas ou ruins, estão sendo vistas por Deus. Sabe? Talvez coisas aparentemente simples, mas Ele se agrada. Por quê? Porque você está cumprindo o que está aqui, ó. Trazendo amor, alegria, compaixão com o próximo. Sabe? Então, esse é o nosso desafio, viver na íntegra o Evangelho. Então, que Deus possa falar melhor conosco através dessa parábola, que possamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, como eu estou vivendo, como eu estou me portando. Será que eu estou preso nos meus bens materiais? Será que eu estou sendo um homem individualista? Tudo isso nós temos que pensar e refletir. Amém? Então, você que é novo no nosso canal, já curta o vídeo, se inscreva,
dá o seu like aí, tá bom? Esse, como eu disse, é o vídeo número 17. Se você voltar aí no nosso canal, nós temos uma playlist escrito Parábolas de Jesus. Nós temos 16 parábolas anteriores, vários vídeos bacanas sobre assuntos inteiramente relevantes, assuntos importantes, parábolas aí do filho pródigo, dentre outras parábolas aí que a gente pode aprender bastante, tá bom? Nós também temos ministrações completas no nosso canal no YouTube, então só você entrar aí no nosso canal que você vai ver, tá? Muito obrigado, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu ministério. Fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.